Olá! Nós vamos conhecer a classe string do Java nessa aula e assim poderemos criar variáveis para guardar textos. Na aula anterior, nós conhecemos os tipos primitivos do Java, que são apenas valores simples. Além dos tipos primitivos, o Java também possui os tipos por referência, que são representados por classes que podem possuir diversos valores diferentes, além de métodos que representam o comportamento da classe. A classe string é uma das classes mais utilizadas na programação em Java, e é através dela que nós representamos os textos. A declaração de uma variável do tipo string segue as mesmas regras para a declaração das variáveis primitivas. Mas é necessário observar um detalhe importante. Como string é uma classe, seu nome inicia com letra maiúscula, e nós devemos lembrar disso na hora de declarar as variáveis. Existem duas formas de inicializar uma variável do tipo string. A mais simples consiste em apenas atribuir um valor do tipo string à variável. Por padrão, o Java trata qualquer conjunto de caracteres escrito entre aspas duplas como string. Nós também podemos construir a string. Geralmente, as classes têm um método especial chamado construtor. Esse método pode ser chamado através do operador new, escrevendo o nome da classe string e seguido por parênteses, abrindo e fechando. Quando criamos a string através do construtor que acabamos de ver, o texto da variável fica vazio. Isso significa que se tentarmos escrever o conteúdo da variável, por exemplo, nós receberemos um caractere vazio como resultado. Isso quer dizer que quando nós construímos as strings através do construtor string, nós precisamos fazer alguma atribuição para podermos colocar algum texto dentro da string. Outra opção é passar o texto que queremos atribuir à string dentro dos parênteses do construtor. Vamos fazer um exercício para treinar o uso das strings? O exercício é o seguinte: faça um programa que escreva seu nome completo através de uma variável string. Então, vou vir aqui no Eclipse e eu já deixei aqui um projeto criado chamado exercício string. Vou clicar com o botão auxiliar sobre ele, escolher a opção New Class para criar uma classe. Vou chamar a minha classe de apresentação, já que ela vai escrever o meu nome. Agora eu vou marcar uma opção aqui do Eclipse, onde está escrito o nome do método main. Isso vai fazer com que o Eclipse gere automaticamente o método main para mim. Vou clicar em Finish, veja que ele já criou a classe e criou o método main com um comentário aqui que nós vamos apagar. E aqui dentro nós vamos começar a criar o nosso exercício. Então eu vou criar uma variável do tipo string para armazenar o meu nome. Vou fazer isso digitando o nome da classe string para ser o meu tipo, o nome da minha variável, que eu vou chamar de nome. E aí aqui eu tenho todas aquelas opções que eu já tinha lá com minhas variáveis do tipo primitivo. Eu posso declarar minha variável nome em uma sentença e depois em outra sentença eu coloco o valor que eu quero dentro da variável. Ou eu também posso declarar a variável e atribuir um valor a ela na mesma sentença. Ok, essa atribuição ela é feita usando o operador de atribuição, que é o sinal de igual, normalmente, e aí eu vou escrever o texto que eu quero colocar dentro dessa string, envolvendo ele com aspas duplas. Por padrão, tudo que estiver envolvido por aspas duplas, o Java reconhece automaticamente como sendo uma string. String é uma classe. Quando nós temos as classes, geralmente nós podemos usar o operador new para criar uma nova instância da classe. Então, poderia fazer new string, eu estaria criando uma string vazia, e numa outra sentença poderia atribuir algum valor para essa string. E como nós vimos, eu também tenho a opção de, dentro do meu construtor, colocar o valor que eu quero que seja usado para construir essa string. Mas no caso da classe string, o Java torna muito mais fácil a utilização dos valores entre aspas para fazer a inicialização das strings. Então, vou sempre dar preferência para criar as minhas strings dessa forma. Uma vez que eu já tenho a string dentro da minha variável, eu já posso escrever o conteúdo da variável utilizando o método print. System.out.print. Vou abrir os parênteses, abrir aqui as aspas duplas e vou escrever o texto. Meu nome é, espaço, fechei. Repare que esse texto que a gente tem usado dentro do método print para escrever uma mensagem para o usuário junto com o valor das variáveis
também é uma string. Agora eu vou usar mais uma vez o método print e vou escrever o conteúdo da variável nome. Terminado o meu programa, vou mandar executar. Veja que ele escreveu: meu nome é Erivan. Então é isso, pessoal. Treine aí com o seu material e a gente se vê na próxima aula.